Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, para falarmos sobre o meia do Grêmio, Jefinho, um dos destaques, joias da base do Grêmio, que está sendo monitorado pelo Internacional. Pode ter aí uma tirada do rival para vir ao Colorado, a gente vai falar sobre isso, sobre Alisson também, que vai ganhar um documentário, envolve o Internacional. Uma situação muito estranha está acontecendo com o Irala no São Lourenço e o interesse do Inter pelo volante argentino. É um indicativo importante? A gente vai falar sobre isso e o calendário do Inter depois do Super Mundial, que foi desmembrado pela CBF, inclusive os confrontos contra o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros com o oferecimento de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO para tu dar uma brincada. A KTO é a melhor casa de apostas esportivas com as melhores odds para tu brincar e se divertir. Te registra pelo meu link, se tu não tem registro ainda, tá no primeiro comentário fixado desse conteúdo, e tem um ganho aumentado na KTO. Um ganho aumentado de 25% em cada aposta que tu fizer nos brasileiros no Mundial. Se eu quiser jogar agora na vitória do Flamengo, o Flamengo joga contra o Esperance da Tunísia pelo Super Mundial de Clubes da FIFA, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, eu tenho a possibilidade de ganhar até R$500 extras na minha aposta. Um ganho aumentado de 25% para cada fezinha que tu fizer nos brasileiros no Super Mundial. Não perde tempo, tá certo? E Ativo é você. Na Ativa sempre o melhor estimulante sexual do homem moderno e da mulher moderna. Tem o Ativo Fem para as mulheres também. Mulherada que me acompanha na hora H ali, tá difícil com o parceiro ou com a parceira, vai de Ativo e para te manter ativado no teu dia a dia também. Bom, gente, eu quero começar falando sobre as definições que a CBF fez e que envolvem o Internacional. Por quê? O calendário para o pós-Super Mundial está definido. O Inter ainda está naquele período de férias para o grupo de jogadores. Daqui a uma semana e meia, os atletas vão se reapresentar no CT Parque Gigante. Tiveram 15 dias, estão tendo 15 dias, melhor dizendo, de férias e terão 15 dias de trabalhos, treinamentos no CT Parque Gigante. E aí o Inter vai jogar no dia 12 de julho contra o Vitória da Bahia pelo Brasileirão no estádio Beira-Rio. Depois, 8 dias depois, uma semana e um dia depois, o Ceará também no Beira-Rio. É bom, o Inter vai ficar treinando só em Porto Alegre e vai ter 2 jogos em Porto Alegre. Só que aí, 3 dias depois, aí começa a maratona. Santos na Vila Belmiro, Vasco no Beira-Rio, tudo no Brasileirão. Aí no dia 30, o jogo de ida contra o Fluminense das oitavas de final da Copa do Brasil, definido também pela CBF. Pega o São Paulo no final de semana, entre o jogo de ida contra o Fluminense e o jogo de volta no dia 7 de agosto lá no Maracanã, tá? Então 2 quintas-feiras os jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil. Vale pontuar, teria no meio disso o jogo contra o Bahia, 14ª rodada do Brasileirão, contra o Bahia, que seria depois do jogo do Vitória, lá em Salvador. Só que o Bahia está nos playoffs da Copa Sul-Americana e por conta disso esse jogo foi adiado por conta do calendário do rival, do Bahia, e aí vai ser uma folguinha a mais, mas vamos ver para quando que vão jogar esse jogo aí do Bahia, né? Porque, vamos lá, vai ser uma loucura o calendário do futebol brasileiro, vai ter jogo de Brasileirão até lá 20, 21 de dezembro, vamos ver como é que vai funcionar isso. Agora eu quero falar aqui também de uma informação que chamou bastante atenção e orgulha todo torcedor e torcedora do Internacional, porque ídolo no Liverpool, multicampeão pelo Liverpool, o goleiro Alisson vai ter uma série, um documentário. Ele que foi criado nas categorias de base do Inter, que ainda é um jogador que fala que quer voltar para o Inter, já passa um pouco dos 30 anos, mas está aí vivendo o seu fim de vínculo com o Liverpool, vai ter uma renovação de mais um ano, e que em 2027, aí, quando termina de vez o vínculo dele, depois dessa renovação automática que ele vai ter, ele diz que ele deseja retornar ao Inter, clube que o formou para o futebol mundial. Ele vai ter a série Alisson My Story, que acompanhou o goleiro revelado pelo Inter, goleiro do Liverpool, ao longo da temporada 2024-2025, que terminou com o título do Liverpool na Premier League. É um goleiro multicampeão, já ganhou mais de uma Premier League, já ganhou Champions League, já ganhou o Mundial de Clubes, é um cara muito identificado lá na Inglaterra, ídolo. Inclusive o Jürgen Klopp, técnico que mais treinou ele, o alemão, também multicampeão pelo Liverpool, disse que é o jogador favorito
que ele treinou na carreira. Bem legal, vai ter a partir do dia 20 de junho, tá? Esse documentário do Alisson. Interessante, porque o torcedor do Inter também acompanhar o Alisson de fato merece. Bom, agora eu quero falar aqui da situação do Irala, que chama bastante atenção, tá? E é bem curiosa essa informação que eu vou trazer aqui para vocês. Antes, lembrando, te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda. É de graça. Todo mundo que não é inscrito, agora vai aí, aperta no botãozinho inscrever-se. É muito fácil, é simples, é de graça. Tu pode fazer pela TV, computador, celular, notebook, por qualquer lugar que tu estiver assistindo esse vídeo agora no YouTube, tu vai ter a opçãozinha ali do botãozinho inscrever-se. Te inscreve agora, a gente tá chegando aos 93 mil inscritos, dá essa força aqui pro canal, tá certo? Bom, gente, o Irala, jogador que interessa o Inter de novo, que viveu aquela novela com o Inter na janela do início do ano, vai fazer 21 anos agora no mês de julho, volante argentino, camisa 8, né, motorzinho, segundo volante, segundo homem de meio de campo, volta a interessar ao Internacional. E aí tem um dado curioso. Hoje eu fui conversar com uma pessoa próxima do Elian Irala. E essa pessoa me disse o seguinte, vou até trazer aqui para não faltar nada. O clube não me deixa dar declarações nem off, como a gente chama, sobre o Irala no Inter. Ou seja, o Inter não está querendo que as pessoas próximas ou pessoas que cuidam da carreira do Irala falem sobre a sua situação. Ou seja, tem caroço nesse angu. Se o Inter não está querendo que as pessoas próximas do Irala falem sobre a situação dele, a possibilidade dele jogar no Inter, é porque tem algo aí. E de fato, o que a gente sabe é que o Inter voltou a procurar e disse que poderia enviar uma oferta para tentar de novo o Irala. Lembrando que o São Lourenço na última janela iria emprestar o Irala, o Inter iria pagar $400 mil pelo empréstimo e uma obrigação de compra de $3 milhões e 800 mil. Agora o que se fala é que o São Lourenço quer vender o Irala, e aí seria esse valor, $3 milhões e 800 mil. Pode acabar sendo o mesmo negócio da última janela? Pode. Mas o São Lourenço está quebrado, está precisando de dinheiro, assim como o Inter aqui no Brasil, então eles querem vender o Irala a todo custo, e o Inter, e é o grande ativo que eles têm para vender, natural isso, né? Um jogador criado na base do São Lourenço. Então, cara, se as pessoas próximas do Irala não estão querendo falar pelo negócio, porque o Inter pediu para elas não falarem sobre o negócio, é porque, de fato, ele possivelmente, eu acho que é uma leitura natural, está andando, está acontecendo algo nesse sentido. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos de Elian Irala no Internacional. E agora eu quero falar da grande informação do dia envolvendo o Inter, tá? Que está com o noticiário recentemente meio parado para contratações, para chegadas, mas a informação veio do pessoal da Rádio Mortal. Um abraço aqui pro César Fabres, pro Felipe Kunrat, para toda a galera lá da Imortal, Cristiano Oliveira, porque a informação que eles trazem é de que o Inter está monitorando a situação da joia do Grêmio, Jefinho, meia de 18 anos, muito habilidoso, muita qualidade, já acompanhei jogos do Jefinho nas categorias de base do Grêmio, e o Jefinho está vivendo um momento conturbado lá no Grêmio. Por quê? Ele tem contrato até dezembro, e ele vai poder assinar um pré-contrato e sair de graça a partir do mês de julho. E o Grêmio, sendo uma das grandes joias da sua base, ali ao lado do Gabriel Meck, do Thiaguinho, do Pedro Gabriel, outros jogadores da base do Grêmio, o Grêmio não quer perder o garoto. Só que o Grêmio já fez ofertas para renovar com ele o seu vínculo e elas não foram aceitas pelo jogador e o seu staff. Por quê? O entendimento é de que os valores do Grêmio não foram bons para um garoto que é um dos destaques da base do Grêmio, com 18 anos. Só que o que acontece? O Grêmio entende que os valores são bons, considerando que é um garoto que teve um histórico vasto de lesões. Ele está voltando de uma lesão no cruzado anterior do joelho. Deixa eu até pegar aqui o joelho esquerdo, que eu tenho aqui anotado, tá? Eu conversei hoje com pessoas do staff do Jefinho e também da direção do Inter para falar sobre esse assunto. Me disseram que não tem negociação em andamento, mas ninguém me negou que o Inter esteja monitorando a situação desse jogador, tá? Que o Inter não tenha olhado em algum momento para esse jogador. Mas me garantiram que negociação em andamento nesse momento não existe e não é a tendência. Mas a informação do Imortal é de que o Inter está monitorando, olhando a situação desse jogador, que inclusive estava negociando com a Al-Qadsiya, clube da Arábia Saudita que contratou recentemente o Gabriel Carvalho, meia do Inter.
e que é um clube saudita, e eles sabem, eles não vão contratar os grandes jogadores muitas vezes, então tem que buscar os garotos mais novos que podem se tornar ali na frente grandes jogadores. O Grêmio estava negociando com eles, se falou de um valor bem baixo, tá? De $1 milhão pelo garoto de 18 anos, mas a negociação já travou, e aí vem essa informação da Rádio Mortal de que o Inter está olhando a situação do meia Jefinho, 18 anos, categorias de base do Grêmio. 18 anos está muito próximo daqui a pouco de ir para o profissional ou do Grêmio, ou se o Grêmio não utilizar ele para outro clube, mas com essa possibilidade de na virada do ano, no mês de julho, já poder assinar um pré-contrato e de deixar o Grêmio de graça. Vamos ver o que vai acontecer em relação a esse jogador que tem uma multa de 60 milhões de euros, 381 milhões de reais. E, cara, o Grêmio vai fazer essa barbeiragem de deixar o guri chegar em fim de contrato, já podendo assinar pré-contrato e não ter renovado ainda. Vamos ver quem é que vai pegar o Jefinho, meia de 18 anos. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.